Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Opinião Livre. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 10 a 17% dos homens vão ter depressão em algum momento da vida, mas somente uma parcela irá buscar tratamento. Para entender as causas e os sintomas da depressão masculina, o Opinião Livre conversa com o psiquiatra Ricardo Evangelista. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo, e obrigada por ter aceitado o convite da gente. Olá, Silvia, eu que agradeço a gentileza, estou às ordens e vamos conversar sobre isso. Porque, doutor Ricardo, a depressão, ela vem sendo muito discutida, né, de forma geral, principalmente agora com a pandemia, mas especificamente a depressão entre os homens ainda é pouco abordada, na sua opinião, não é? O que você acha? Ela é mais comum em mulher do que em homem? Vamos falar um pouquinho disso. A depressão, ela é mais comum em mulheres entre homens, na proporção de 2 mulheres para cada homem, aproximadamente. Mas os homens também, eles subnotificam, né? Esse número pode estar um pouquinho murcho, porque homens procuram menos assistência médica em geral, não apenas na área de saúde mental. E nesse tópico de depressão, os homens ainda têm mais a mentalidade de que seria algum tipo de fraqueza, alguma coisa que logo vai passar, que é uma bobagem. E eles se enganam quanto a isso. A depressão, ela é uma doença que compromete o sistema nervoso central. O cérebro funciona diferente em quem está deprimido. O cérebro não consegue experimentar os prazeres que a vida pode trazer, ao contrário de quem não está em depressão. Então, o deprimido ele não consegue funcionar bem, inclusive cognitivamente, memória, atenção ficam pioradas, o rendimento na vida social decai, além do sofrimento e da angústia de quem está verdadeiramente deprimido. Pensamentos de morte podem aparecer e tentativas de suicídio, né? E esse é um assunto muito importante, porque, embora a depressão seja mais frequente em mulheres do que em homens, o suicídio, como eu falei, ele é mais frequente em homens do que em mulheres, veja só. Já já a gente vai falar exatamente sobre esse ponto, mas por que a depressão entre os homens é tão preocupante? Ela afeta de forma mais silenciosa do que entre as mulheres, porque às vezes, como o homem está acordando, fazendo tudo que tem que fazer, porque ele tem que fazer, muitas vezes é o provedor, a gente não percebe. Então, como é que a gente sabe, né? O homem tem uma cultura de buscar ajuda médica menos desenvolvida do que as mulheres, que, por exemplo, desde novas, costumam ir ao médico ginecologista. E ela acaba falando mais de si, ela se abre mais, ela é mais treinada nesse aspecto. Os homens adultos não têm mais essa cultura de frequentar um médico como deveriam. Então, eles acabam sendo mais fechados em aspectos de saúde, tendem a reclamar menos, não é? No tocante especificamente à depressão, o homem é mais calado, ele não quer ser visto como alguém que está fraquejando num momento importante da vida dele. Ainda o homem, na sociedade atual, tem muito papel de provedor de família, as mulheres cada vez mais também, mas os homens ainda têm muito isso, e eles não podem se permitir dar sinais de enfraquecimento. Ainda que a depressão se instale à revelia de qualquer vontade. Não importa se o cidadão é forte ou fraco, alto ou baixo, uma pessoa é capaz de se deprimir em graus diferentes. Então, veja, se engana quem pensa que a depressão é apenas aquela imagem caricata de uma pessoa deitada na cama, sem tomar banho, querendo morrer. Isso pode ser depressão, sim, mas já num quadro mais grave, eu diria, né? Mais avançado. A depressão ela tem níveis, ela tem graus, como se entre a cor branca e a cor preta você tivesse várias tonalidades de cinza que vão se escurecendo. É assim que é a depressão quanto à sua intensidade possível. A depressão pode ser leve, moderada ou grave. Nos quadros leves de depressão, a pessoa funciona no dia a dia de um jeito normal. Mesmo os homens, ou mulheres também,
funcionam normal, acordam, conseguem trabalhar, conseguem manter os autocuidados. Quem olha de fora não diz que a pessoa está deprimida, mas ela está. A classificação como leve não quer dizer que a depressão é menos importante. A pessoa já tem critérios clínicos para ser considerada deprimida. E ela deve buscar o tratamento. Porque nunca se sabe se aquele estado depressivo leve pode evoluir para quadros mais graves, mais intensos. E aí a pessoa não vai mais conseguir disfarçar, ela não vai conseguir mitigar seus sintomas. Acaba transparecendo. Em algum momento, vai comprometer a vida profissional ou a vida social dela. Então, os homens, muito ligados à vida de trabalho, acabam forçando a barra mais do que deveriam sem buscar a devida ajuda. Tá, o que me chamou a atenção, você falar que a depressão se instala à revelia das pessoas, do paciente. Quer dizer, o que causa a depressão? Leve, moderada, forte? Uma pessoa, às vezes, saudável, que tem uma vida, você olha e fala, nossa, que vida maravilhosa, vida de rede social. E, de repente, ela já tem a depressão e muitas vezes não sabe. O que causa a depressão? A gente nasce já predisposto ou algum evento, alguma coisa faz com que a gente entre em depressão? Na verdade, você acertou perfeitamente, Silvia. A depressão é uma doença multifatorial, o que significa que ela é causada por vários elementos simultâneos. Existem os aspectos mais genéticos que contribuem para uma pessoa ter propensão a se deprimir, e existem os aspectos de fatos da vida, coisas que acontecem. E esses dois elementos, o mais genético e os ambientais, vamos dizer assim, se somam para que uma pessoa mostre a depressão clínica instalada. Tanto que havia uma nomenclatura na psiquiatria que dividia as depressões em dois grupos, as depressões reativas e as depressões endógenas. Essa é uma nomenclatura antiga, mas ela é muito didática. Depressão reativa seria aquela depressão que se instala depois que uma pessoa passa por uma situação muito tensa, de muito choque emocional, como perdas financeiras graves, perdas de pessoas queridas, ou qualquer coisa que modifique demais a vida da pessoa. Ela pode se deprimir. Veja bem que eu disse pode. Não quer dizer que sempre que uma pessoa passa por uma dificuldade, ela vai deprimir. Até porque existem fatores genéticos que podem favorecer isso. E existem também, isso é muito menos conhecido da população em geral, muito menos. Todas as pessoas que eu já conversei até hoje, que não são da área de saúde, acham que toda depressão pressupõe um ocorrido, um fato na vida. Uma perda, um choque, uma separação. Mas não necessariamente, porque aí se encaixam as depressões chamadas endógenas. Essa palavra endógena, ela é dividida ao meio, quer dizer gerada dentro. Né? Gerada dentro do quê? Dentro da pessoa. É só um jeito de explicar que aquela depressão não aconteceu depois que aconteceu um fato externo. A pessoa não passou por nada muito chocante e, mesmo assim, gradualmente, em algum momento da vida, ela vai se abatendo, ela vai se entristecendo, ela vai perdendo o vigor, a energia, os planos de futuro vão ficando sem sentido e angústia e tristeza começam a predominar. E a pessoa fica tão abatida como se tivesse acontecido alguma coisa. Mas ela tem uma depressão que não derivou de nada que aconteceu lá fora, porque existem fatores genéticos que, de repente, começam a funcionar, eles têm um start, e a pessoa deprime, como se tivesse acontecido algo. E esse é um problema, na verdade, duplo, porque além da depressão, a própria pessoa, ao não entender o que está acontecendo com ela, afinal de contas, até algumas semanas atrás ou meses eu estava bem e fui me abatendo, sem saber o motivo, uma vida bastante ok, sem nenhuma ocorrência nova, e ela se encontra deprimida. Aí ela se culpa. Voltando especificamente para os homens, que é o nosso tema, existem homens que reagem, quer dizer, a gente reage de forma diferente, né? Mas tem gente que fica mais em silêncio, então dá para você perceber que tem alguma coisa errada, tem gente que fala muito ou continua trabalhando. Como é que a gente percebe os sinais, né? Eles são diferentes? Quais são os primeiros sinais a gente, muitas vezes que está de fora, pode detectar e tentar ajudar?
Sim, quanto mais você é íntimo de uma pessoa, de um homem, por exemplo, que desenvolveu depressão, melhor para identificar mudanças sutis, como um sintoma chamado anedonia. Anedonia significa perda dos prazeres, que é um dos sintomas pilares da depressão. Uma pessoa, quando começa a ter anedonia, ela não se alegra mais com coisas que antes a alegravam. Ela nada a empolga. Então, se antes o cidadão gostava de jogar futebol 1, 2 vezes por semana, ele perde esse gosto. Se ele se interessava pela leitura, sei lá, da parte de esportes do jornal, vamos dizer, ele vai perdendo o gosto, ele larga o jornal lá, não olha mais. Se antes ele era sociável e conversava com amigos, com a família, ele fica mais amuado, mais quieto, ainda que ele não se queixe. Então, ele vai tender a um isolamento maior, a perda dos prazeres, ele não se empolga mais com tanta coisa assim. E quando questionado, eventualmente eles podem admitir que não estão tão bem, dizendo, é só uma fase, mas fiquem de olhos abertos. É natural do ser humano ter emoções reativas. Veja, Silvia, quando acontece uma coisa na sua vida, triste, é natural que você sinta uma emoção chamada tristeza. Nada errado quanto a isso. O psiquiatra sabe que as emoções estão aí para serem sentidas, mesmo as emoções que são ruins de sentir, como tristeza, raiva, medo, mas elas são saudáveis e fazem parte da vida. Porém, todas as emoções, inclusive a tristeza, inclusive o desânimo, elas, quando são saudáveis, elas têm uma característica transitória. Isto é, acontece uma coisa que te entristece, você gasta um tempo entristecida, pode ser horas, se é uma coisa mais de tamanho menor, um probleminha, ou pode durar dias esse abatimento, mas existe uma tendência de você sair daquilo, de você melhorar. Na depressão, não. A depressão chega para ficar. É como um carro que estacionou e acabou a bateria. Ela não sai mais dali. Então, quando a pessoa se abate, se entristece, não sente prazer das coisas, e vai passando o tempo, isso é um sinal de que a pessoa está deprimida, porque as emoções sadias geralmente tendem a se esvaecer, a melhorar com o tempo. A pessoa supera. Na depressão, não. Por isso que é um estado patológico. Por isso a gente chama isso de uma doença. O cidadão entra num estado emocional do qual ele não sai. Ele não vai passando com o tempo. Então, mais um sinal. É que esse sinal não é imediato. Você precisa conviver com a pessoa e perceber que ela não está saindo daquilo. Ou, às vezes, até piorando. Tem um tempo, então, para eu esperar? Quer dizer, uma semana, ok. 2 dias, ok. Quanto tempo? Como isso é um tanto subjetivo, eu disse um tempo, convencionaram dizer que 15 dias seriam uma zona de fronteira entre o que seriam experiências emocionais transitórias e a partir da qual você pode suspeitar da depressão. Mas é uma suspeita. Levando à ajuda médica, o médico tem ferramentas para identificar outros sintomas concorrentes que vão confirmar ou não confirmar o estado de depressão. Lembrando, infelizmente, hoje em dia a gente ainda não tem um exame clínico, como se fosse um exame de sangue, uma ressonância magnética do encéfalo, uma punção de líquor ou qualquer pesquisa laboratorial que sinalize a depressão. O diagnóstico ainda é clínico. O que quer dizer? Com base em alterações comportamentais, com base em sintomas apresentados. Então, por isso, a pessoa em casa, desconfiando do desânimo, o abatimento, a falta de energia, a pessoa fica mais prostrada do que o habitual, e isso não vai passando, ultrapassou 2 semanas, então, não tem mais dúvida. Vamos conversar com o médico. É só uma conversa. Não necessariamente o médico psiquiatra irá olhar para a pessoa e dizer, você está deprimido com certeza. Às vezes não. Dependendo de um contexto, pode ser até compreensível que a pessoa não esteja muito bem. Quer um exemplo? O luto. Uma situação de luto, Silvia, pode ser compreensivelmente longa,
e abate as emoções das pessoas em intensidades diferentes, e não necessariamente a pessoa está deprimida, com a depressão clínica, a doença depressiva. Mas isso pode ser melhor. Aí fazer esse diferencial em casa é difícil. É melhor levar para o profissional dar uma olhadinha. Tá, a gente até volta a falar sobre isso, então, no próximo bloco. Eu preciso fazer um intervalo, a gente já volta. Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Opinião Livre está de volta. Estou conversando com o Dr. Ricardo Evangelista. O nosso tema de hoje é depressão, mas principalmente focada nos homens. Doutor Ricardo, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre luto. O luto, quem está acompanhando, não especificamente é o nosso tema, mas o luto também, assim como o luto ou qualquer outro trauma que a gente tenha, ele tem que ser vivido para a gente não cair em depressão? O luto, ele é uma reação emocional absolutamente normal. Não é sinônimo de depressão, tá? A palavra depressão é muito usada no dia a dia das pessoas de maneira que não é exatamente igual à forma médica de usar a palavra depressão. Depressão é uma doença que tem certos sintomas, duração e características. Então, fazendo essa comparação entre a depressão médica, clínica, e o luto não é algo patológico a princípio, Silvio. Mas existe o luto chamado de luto complicado. Bom, vamos lá. Luto é uma reação emocional de abatimento, de tristeza, de saudades, de raiva, de certa revolta, que abate uma pessoa depois que ela perde um ente querido. Ok? Esse luto, ele é natural, porque ele segue aquelas regras gerais que eu falei das emoções chamadas de normais. Isto é, ele se instala, a pessoa sente ele por um tempo, mas há uma tendência, ainda que no longo prazo, dele ir cedendo, ele vai murchando, ele vai passando. Não porque a pessoa se esqueceu da perda, mas porque ela se adaptou. É a capacidade adaptativa que mede a saúde mental da pessoa. Então, ter o luto num primeiro momento, depois de uma perda, é algo saudável. Porém, o luto pode evoluir de maneira não tão boa. E ele pode se transformar num estado depressivo. Como? A depressão, ela tem aquela característica meio permanente, meio fixa, e que parece que não cede. Então, só com o tempo de evolução, de semanas ou até meses, faz-se uma diferença crucial entre o luto e um estado depressivo, além de outras características que a depressão traz no pacote, não é? A depressão, por exemplo, compromete muito a noção de futuro da pessoa. Planos, projetos ficam muito abatidos, né, na situação depressiva. O luto saudável, ele modifica os planos que uma pessoa pode ter, mas não acaba com eles. Enfim, e o luto pode, sim, se transformar em algo depressivo. Na dúvida, repito, converse com um profissional de saúde mental, a gente vai saber fazer uma boa investigação, não é? Agora, doutor Ricardo, nós temos, né, um dado preocupante, você falou inclusive no início do nosso bate-papo, que é o alto índice de suicídio entre os homens. Isso está ligado à depressão? Sim, está ligado. Então, falando em suicídio, Silvia, primeiro identificar quem comete o suicídio. São os homens, naquela proporção de 3 homens para cada mulher. Eles conseguem suicídio com mais eficiência, infelizmente, né? Enfim, é um tema tão chato de se falar, mas deve ser falado. As pessoas precisam saber que isso existe, né? Fingir que um assunto delicado não existe não é benéfico. E as mulheres, por outro lado, têm mais tentativas de suicídio
na mesma proporção, 3 mulheres para cada um. Por que isso acontece? Os homens, eles são mais dados a tentativas violentas de suicídio. Eles tentam com armas de fogo, enforcamento, salto de altura. Então, são meios mais com alta letalidade. As mulheres são mais dadas a tentar por intoxicação de substâncias. Elas ingerem substâncias tóxicas e muitas vezes elas conseguem ser salvas, levadas a pronto-socorros e tomadas condutas, e elas ficam bem daquele momento. Os homens, eles, como a gente já falou, tem a ver com depressão, o suicídio? Tem muito a ver. Mais de 90% das pessoas que se suicidam, e esse é o dado, se eu não me engano, são 94%, o dado oficial, mais de 94% das pessoas que se suicidam têm algum transtorno mental. Eu disse algum transtorno mental. Dentro desses transtornos mentais, predominam os transtornos do humor, onde se inclui depressão e os transtornos bipolares, seguidos pela dependência química. Sim, a dependência química é considerada um transtorno mental. Afinal de contas, o cérebro, o sistema nervoso da pessoa está dependente de uma substância externa e que se torna alheio à vontade da pessoa. Ela perde o controle sobre aquilo. Ela já não consegue mais controlar, assim como qualquer outro transtorno mental não é algo controlável. Os homens, eles estão nessa estatística, eles fazem depressão, assim como as mulheres, embora as mulheres desenvolvam depressão um pouco mais que eles acabam tendo quadros graves com suicídio mais eficiente, infelizmente. E a gente pode colocar assim, uma faixa etária onde a depressão se manifesta mais? Em jovens, em adultos, em falta de expectativa? Sim. Aonde que se manifesta mais a depressão? A depressão ela é mais comum no final, em meados da 3ª década de vida, isto é, 20 e poucos anos, indo até um pico, até uns 40 e alguns anos de idade. É nessa idade que os quadros depressivos são mais frequentes na população. O que não significa necessariamente que é onde os suicídios são mais letais, fazendo uma correlação com outro assunto. Pasme você, as pessoas acima da 3ª idade, elas cometem suicídios mais eficientes do que as pessoas mais novas. Então, isso desperta também um sinal amarelo, um alerta nas pessoas que têm acima de 60, 65 anos. Elas também fazem depressão, embora proporcionalmente em menos quantidade do que os adultos mais jovens, só que elas podem alcançar depressões graves que levam ao suicídio. E nessa faixa de idade, a diferença entre homens e mulheres não é tão grande, fica praticamente a comparação de depressão e suicídio fica 1 para 1, fica mais ou menos igual, homens e mulheres. E eles conseguem com muita eficiência. Então, atenção também aos idosos, não é? Aquela família que tem aquele idoso, que é uma fase da vida cheia de coisas interessantes, mas também com dificuldades, porque a pessoa acumula algumas perdas muitas vezes. E isso pode ser muito difícil de lidar. Como que a gente faz, doutor, assim, até uma dica, né, para desenvolver essa resiliência frente aos problemas? Esse é um tema profundo que tem várias camadas, eu diria, Silvia. A primeira vem de alguma coisa que não depende muito da pessoa, mas dos pais da pessoa quando ela era criança, lá atrás. Esses pais teriam que ter permitido que a criança tivesse contatos com certas frustrações, que ela conseguisse gerenciar emoções negativas. Há muitos pais que, querendo ser os pais mais amorosos do mundo, não permitem que a criança tenha qualquer tipo de sofrimento ou qualquer tipo de frustração. Isso não é bom para o desenvolvimento dela, porque um dia, quando adulta, a conta vai chegar. Ela não vai ter estrutura para lidar com adversidades e frustrações. Isso já se percebe na adolescência, quando muitas vezes aquele namoro não dá certo
e vem uma tentativa de suicídio. Algo do tipo, né? Mas o desenvolvimento de resiliência, além dessa coisa que depende da nossa criação, também tem algo que nós adultos podemos fazer por nós mesmos, não é? Que é um treinamento ativo, de identificar situações frustrantes, situações que são tristes, situações que geram raiva, e lidar com elas, falar sobre elas, comunicar aquela situação para alguém, faz com que você tenha automaticamente que elaborar a sua comunicação para que ela possa ser expressa. Isso colabora com a sua capacidade de sentir e gerenciar sentimentos. Uma dica para pessoas que são um pouco mais solitárias e não querem também compartilhar suas angústias, uma dica que a gente dá é escrever. Escreva suas emoções, escreva o que você sente, escreva para você mesmo. Pode ser num caderno, pode ser num computador, num arquivo só seu. Por quê? Quando você escreve, você é obrigado a organizar as ideias. Você põe as emoções em cima da mesa e as transmite para o papel ou para a tela do computador. Parece uma dica boba, mas as pessoas têm mais facilidade para gerenciar as adversidades quando fazem isso. Não é mágica, não adianta achar que vocês vão escrever e o mundo vai ficar lindo, não é isso. Mas você consegue organizar melhor as emoções de maneira que parece que as coisas te esmagam menos. E sempre que você pode contar com o apoio, o acolhimento de pessoas conhecidas, familiares, isso é altamente recomendável. Converse, fale sobre os sentimentos. Falar como se sente é uma característica de uma inteligência, de pessoas que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida. Guardar para si, tudo bem, até certo ponto. Também não precisamos sair falando tudo de tudo, mas quando atinge um determinado limite, quando o estado emocional parece que já está quase transbordando do copo, por que não se abrir? Por que não buscar esse apoio externo? A resiliência, Silvia, que você falou, ela pode ser comparada a uma bexiga de festa, um balão de festa, onde ele está murcho no começo e você injeta uma pressão de ar lá dentro. Essa pressão faz o balão se expandir, ele não explode. Aí você injeta mais pressão, ele não explode. Você injeta mais pressão, ele vai se dilatando, ele vai crescendo, mas ele não explode. Mas existe uma pressão que, se você injetar, bum, explode. Isso é resiliência, a capacidade de ceder às pressões que a vida vai te trazendo. E, se sozinho está muito difícil, conte com o apoio de familiares, de amigos. E psicoterapia, falando aí da nossa praia, né, da saúde mental, fazer terapia é uma boa para desenvolvimento de resiliência. Tendo ou não tendo problema, né? É sempre bom a gente se conhecer, não só essa dica que você deu de escrever, mas também falar. Quando a gente fala, parece que diminui o sofrimento, doutor. Compartilhar faz bem. O mais importante, a gente está chegando no finalzinho, como dica aí, se for possível, faça um tratamento, uma vez que a pessoa aceita que ela tem, o mais importante é isso. Esse tratamento é de longa duração, doutor, só para a gente finalizar. Como as complicações derivadas da depressão ou de transtornos mentais evoluem com o tempo, quanto antes a pessoa se trata, melhor. O tratamento pode ser longo. Existem dois tipos de tratamento. Aquele que vai pelo lado da psicoterapia sozinha, aquele que vai pelo lado do uso de alguns medicamentos próprios sozinho ou associação de ambos. De qualquer forma, o tratamento é longo, o que não significa que a pessoa vai demorar para melhorar. Ela pode melhorar em questão de algumas semanas, não de um dia para o outro, sejamos realistas, porque é preciso que a terapia avance um pouco ou é preciso que o medicamento consiga agir e beneficiar a pessoa. Lembrando que tratamentos bem conduzidos não viciam, não fazem mal, não prejudicam a pessoa no longo prazo. O que prejudica no longo prazo é um transtorno mental não tratado. Entre eles, a depressão. E a depressão pode evoluir com um complicador terrível, que são as tentativas de suicídio. Então, quanto antes a pessoa identifica que não está bem, vá conversar com um profissional. É uma conversa.
não quer dizer que você estará necessariamente com aquele diagnóstico. Na dúvida, vai. O médico pode perfeitamente te avaliar e dizer, não, é uma questão circunstancial, não é nada patológico. Ou identificar algo patológico. E aí trate logo e se livre desse problema. Muito bem, doutor. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação aqui no Opinião Livre, viu? Obrigado, Silvia. Eu que agradeço toda a atenção sua e dos espectadores. Nossa Opinião Livre vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.